João 14, quero ler os versos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: E eu, palavras do Senhor Jesus, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos um momento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por sua palavra, meu Deus, obrigado pelo seu Espírito. Enquanto abrimos nossa boca para cantar ao Senhor, nosso coração para ouvir a glória ao teu nome, o Senhor foi nos enchendo de alegria, nos enchendo de esperança. Mas agora enche esse coração, meu Deus amado, com a tua palavra. Lapida-nos, fala o nosso coração. Transforma-nos, meu Deus amado, na imagem do teu Filho amado. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Amém? Então, esse pequeno trecho que nós lemos aqui, do Evangelho de João, ele é um recorte de um longo discurso de Jesus, que começa no capítulo 13 e termina só no capítulo 17. E esse discurso é um discurso muito reservado, muito específico. Ele faz parte de um discurso de despedida de Jesus para os seus discípulos. Do capítulo 13 ao 17, Jesus, como bom pastor, está cuidando do coração dos seus discípulos para a sua partida. Ele está preparando o coração dos discípulos para a sua crucificação. É por isso que do capítulo 3 ao 17 você vai ver algumas expressões, onde Jesus diz assim, eu vou para a casa do meu pai e vocês não podem ir comigo, mas eu vou preparar lugar e eu volto para buscar vocês. E Jesus vai consolando o coração dos discípulos na medida que vai preparando eles para a sua partida. E aqui, no verso 16 e 17, ele está corrigindo essa preocupação que existe no coração deles, deixando para eles a promessa do seu Espírito. Naturalmente, eles ficam com certa preocupação, mas Jesus já repara essa preocupação, deixando uma promessa, dizendo, eu vou, mas eu vou rogar ao meu Pai, eu mesmo vou orar, eu mesmo vou rogar ao Pai, e Ele enviará outro Consolador para continuar com vocês o que eu comecei. Olha que coisa mais interessante. E ele diz quem é o Espírito da verdade. Irmãos, isso me chama a atenção porque Jesus corrige, repara, cuida do coração dos seus discípulos, falando sobre o Espírito Santo. A forma de Jesus consolar, a forma de Jesus reparar, corrigir o sentimento dos seus discípulos é falando sobre o Espírito Santo. Quem é que é discípulo de Jesus? Diga amém. Amém. A forma de Jesus cuidar do coração dos seus discípulos, aqui em João capítulo 14, é falando sobre o Espírito Santo. E nesse mês, irmãos, de abril, nós vamos começa hoje uma conferência sobre o Espírito Santo. E eu gostaria, nessa primeira mensagem, de preparar caminho para que os outros pregadores falem sobre viver uma vida sob o poder de Deus. Eu gostaria de hoje lançar fundamentos que vão preparar o nosso coração para aquilo que nós vamos ouvir nos próximos domingos. E eu gostaria de com muita atenção, examinar junto com você essas palavras do Senhor Jesus e entender daqui, aprender daqui, extrair daqui verdades sobre o Espírito Santo que devem formar não só a nossa compreensão e a nossa fé sobre quem Ele é, mas também nos ajudar no nosso relacionamento com Ele. E eu gostaria aqui de observar
com você, ou se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria o Espírito Santo, segundo a apresentação do Senhor Jesus. Seria a verdade sobre o Espírito Santo, segundo Jesus Cristo. Ou como o Senhor Jesus apresenta o Espírito Santo aos seus discípulos. Existem aqui algumas coisas, mas eu gostaria de me concentrar em pelo menos 3 que o texto nos apresenta. E a primeira coisa que eu gostaria de observar com você está no verso 16. Eu peço que você deixe a tua Bíblia aberta, João capítulo 14, verso 16. Nós vamos se concentrar nesses 2 versículos, 16 e 17. A primeira coisa que me chama a atenção nessa passagem é que o Senhor Jesus apresenta o Espírito Santo como outro Consolador. Outro Consolador. Ele disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. A palavra Consolador, ela é traduzida de uma palavra Paráclitos, que tem um significado muito mais abrangente do que apenas Consolador. É por isso que talvez na tua Bíblia aí, essa palavra seja substituída por Conselheiro. É por isso também que, por exemplo, quando aparece essa expressão em outros textos da Bíblia, como em 1 João 2,1, ela é traduzida por advogado. Porque Paráclitos não significa somente consolador. Tem um sentido muito mais amplo do que isso. Paráclitos é a junção de 2 palavras do vocábulo grego, onde para significa estar do lado. E kletos vem de kaleo, que significa chamado para. Ou seja, a palavra paráclitos significa chamado para estar do lado de algo ou de alguém. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro para estar do seu lado, do lado de vocês. E a palavra outro também tem um significado muito interessante. Existem na Bíblia 2 expressões diferentes para a palavra outro. Onde a primeira delas significa héteros, quando a Bíblia quer expressar a diferença de um outro para com quem está sendo comparado. Aparece, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24, quando Jesus fala que ninguém pode servir a 2 senhores, porque se amar um, há de aborrecer outro. Então ele está fazendo realmente uma diferença, uma distinção entre ele e o dinheiro. Ele diz: o dinheiro é o senhor de muitas pessoas. Se você quiser amá-lo, há de me aborrecer. Se você quiser me amar, você vai aborrecer a sua ganância. Ele é o senhor de algumas pessoas com S minúsculo. Eu sou o senhor dos que me querem com S maiúsculo. Ele é outro diferente. Nesse texto, a palavra outro é héteros. Mas aqui em João capítulo 14, no verso 16, quando Jesus fala outro consolador, a palavra não é héteros. A palavra é alós, que fala sobre outro exatamente do mesmo tipo, da mesma natureza, dos mesmos atributos. Alguém que consegue substituir à altura o que o outro anterior era ou representava. Quem está me entendendo, diga amém. Em outras palavras, Jesus está dizendo então que ele rogaria ao Pai, mas o Pai enviaria outro, exatamente como ele, para viver e continuar a obra que Deus começou por meio de Jesus nos discípulos. Então, partindo desse entendimento de que o Espírito Santo é alós, ou seja, alguém como Jesus é, nós já entendemos aqui nessa apresentação de Jesus 2 coisas muito importantes. Primeiro, Jesus Cristo é uma pessoa. Se o Espírito Santo é alguém como Jesus é, o Espírito Santo é também uma pessoa. Ele possui personalidade. Há 3 atributos que caracterizam uma pessoa. Primeiro, intelecto. Segundo, sentimento. Terceiro, vontade. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 4, mostra que Jesus não somente pensa, mas também conhece os pensamentos das outras pessoas. Ele é uma pessoa. Ele tem intelecto. A Bíblia mostra que Jesus tem sentimento.
Em Mateus 9,36, quando ele vê as multidões, ele se compadece delas, porque estão cansadas e aflitas, e parecem como ovelhas que não têm pastor. Ele sente. Jesus também tem vontade. Em Lucas 22:42, ele ora: Pai, seja feita a tua vontade. Livra-me desse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Não se faça a minha vontade, mas a sua, diz o texto. Jesus, isso é fácil para nós compreendermos, intelecto, sentimento e vontade. Mas se o Espírito é alguém igual a Jesus, ele precisa ter intelecto, sentimento e vontade. E eu quero a ajuda, é a Milena que está comigo pregando hoje, para colocar alguns textos aqui que vão comprovar que o Espírito Santo é alós, ou seja, alguém como Jesus. Em primeiro lugar, Romanos 8:27 fala que o Espírito Santo tem intelecto ou mente. Olha o que diz aqui. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele, ou seja, o Espírito que segundo Deus intercede pelos santos. Ou seja, mente é atribuída ao Espírito Santo. Ele não somente sabe, mas examina os corações. Coloca o verso 28 para mim, meu bem, fazendo um favor. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Segunda coisa, Efésios capítulo 4, versículo 30, mostra que o Espírito Santo tem sentimento. Olha o que diz aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ele não só tem mente para conhecer os decretos de Deus, mas ele também tem sentimentos. É possível, Fábio, entristecer o Espírito Santo. Então veja que diferente do que muitas pessoas acreditam, o Espírito Santo não é a glória de Deus. Ele não é um poder, ele não é uma energia, ele é uma pessoa, ele pensa, ele sente e ele tem vontade. Veja o que diz 1 Coríntios 12:11. Ele, o Espírito, distribui os dons individualmente, conforme ele quer. Coloca para mim, meu bem, por favor, 1 Coríntios 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Está falando no contexto ali dons, que ele distribui os dons individualmente, para cada pessoa, individualmente, mas como ele quer, significando que ele tem vontade. Então o Espírito Santo é alós, ele é alguém como Jesus, uma pessoa, mas acontece que Jesus não é somente uma pessoa, Jesus é uma pessoa divina. O apóstolo João, no começo do seu evangelho, já começa nos ensinando isso, dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? Ele afirma no primeiro versículo do primeiro capítulo do seu evangelho a divindade de Jesus. 1 João capítulo 5, por exemplo, no verso 20, vai dizer que Jesus Cristo é verdadeiro Deus. A divindade de Jesus está explícita nos evangelhos, nos seus milagres, nas suas ações, na sua ressurreição, na sua ascensão ao Pai. O último capítulo de Mateus diz que Deus lhe deu toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade é toda a autoridade. Ele governa os céus e a terra. Ele é Deus. O Espírito Santo é alós a Jesus. Ele é outro igual. Tão Deus quanto Jesus. Tão divino quanto a pessoa de Jesus. Há 3, por exemplo, ou 4, 5 atributos que caracterizam a divindade. Primeiro, onisciência. O Espírito Santo é onisciente. 1 Coríntios 2:10 diz que ele perscruta todas as coisas. Perscrutar é examinar, esquadrinhar. Nada passa despercebido a ele. Diz que o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Não existe
nada mais infinito do que Deus. Não existe para nós homens nada mais insondável do que o coração de Deus. Ainda que você o conheça, sempre tem mais para Ele se revelar a você. Mas a Bíblia diz que o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Imagine dos homens. O Espírito também pode todas as coisas, porque Jó 33:4 diz que o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso que me deu vida. Ou seja, além de ser todo-poderoso para criar, Ele é doador de vida. E por fim, o Espírito Santo é onipresente. Salmo 139:7, a partir do verso 7 até o 10, o salmista diz assim: para onde me ausentarei do seu Espírito? Ele está orando a Deus, ele está orando ao Pai e perguntando: existe algum lugar que eu consiga me esconder, virar as costas do seu Espírito? E ele mesmo se responde: para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na profundeza do abismo, lá está também. Porque não existe nenhum lugar onde o homem possa se esconder do Espírito, porque Ele é onipresente. Ou seja, o Espírito é alós a Jesus, uma pessoa divina, então Ele é uma pessoa divina. Quem está me entendendo, diga amém. Então a primeira compreensão que nós podemos ter, ou devemos ter, segundo a apresentação do Senhor Jesus, é entender quem o Espírito Santo é. O Espírito Santo não é uma coisa, irmãos. Ele é uma pessoa. E Ele é uma pessoa divina. Ele é Deus Todo-Poderoso. Existem algumas religiões que até alteraram, religiões pseudo-cristãs, falsos cristãos, que usam a Bíblia como regra de fé, mas que alteraram, mexeram, editaram textos bíblicos para remover ou diminuir a divindade do Espírito Santo. Mas aqui nas palavras do Senhor Jesus, o testemunho do Filho acerca do Espírito é que Ele é alguém como Ele. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com você, ou em segundo lugar, o Senhor Jesus apresenta o Espírito Santo como aquele que habita permanentemente nos seus discípulos. Veja o que diz o verso 16, vamos ler com atenção, até o fim do 17. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito, porque não o vê. Nós vivemos com Deus não por meio do que vemos, mas por meio do que cremos. O mundo também não o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Veja que Jesus está falando sobre duas situações, sobre presente e futuro. Jesus está reunido com seus discípulos dizendo assim: vocês conhecem o Espírito Santo. Ele habita convosco, presente, habitará com vós, futuro. Jesus está falando sobre a realidade presente daquele momento, habita convosco, por quê? Porque o Espírito Santo estava com eles na pessoa de Jesus. O livro de Isaías diz, por exemplo, que o Espírito do Senhor ungiu Jesus. O livro de Atos capítulo 10 fala isso também. Que tudo que Jesus fez por intermédio do Espírito Santo. Quando Jesus está conversando com seus discípulos, Ele está dizendo: vocês já conhecem o Espírito, porque Ele habita convosco na pessoa dEle. Onde vocês vão, Ele está com vocês, porque vocês me seguem e Ele está em mim. É isso que Jesus está dizendo. Quem está me entendendo, diga amém. Mas Ele agora fala sobre uma condição futura, isto é, depois que Ele partir, porque está preparando o coração dos discípulos para a sua partida. E Ele diz: mas estará em vós. Olha que coisa mais interessante, Ele muda a classificação, Ele fala: hoje Ele está com vocês, mas amanhã Ele não estará com vocês, Ele estará em vocês. Olha que coisa mais interessante, Jesus é Deus Emanuel, Deus conosco. Ele está dizendo: hoje é Deus conosco, amanhã é Deus em vocês.
Que coisa, que verdade mais gloriosa, irmãos. Mas ainda há uma outra verdade muito mais gloriosa, ou tão gloriosa quanto essa. O Senhor Jesus fala no verso 16 que o Espírito estaria em nós, mas não como um visitante ocasional, e sim como uma presença permanente. Veja o verso 16. Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo é uma pessoa divina que habita no coração do crente permanentemente. Diga permanentemente. Ele habita permanentemente. Como é que o Espírito vem habitar no coração do homem? Coloca para mim, fazendo um favor, Efésios capítulo 1. Pode permanecer com a tua Bíblia aberta em João capítulo 14, tá, irmãos? Efésios 1, eu quero ler o verso 13. Como é que o Espírito vem habitar no coração do homem de maneira permanente? Assim, olha o que diz aqui. Em quem também vós estáis, falando sobre estar em Jesus. Depois que ouvistes a palavra da verdade, qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. E tendo no evangelho também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa mais interessante. Em primeiro lugar, a condição. No momento que eu creio no evangelho, eu sou selado com o Espírito Santo. O texto não diz que eu sou selado pelo Espírito Santo. O texto não está dizendo que você, porque crê, recebe uma marca no seu coração e ele vai procurar outro para marcar. O texto diz que você é selado com o Espírito Santo. Você o recebe como uma presença permanente no momento em que confessa Jesus como Senhor da sua vida. Olha que coisa, irmãos, mais poderosa. Outra coisa interessante que esse texto diz é até quando? Veja o verso 14, fazendo um favor, meu bem. Se o verso 13 diz que ele passa a habitar em mim, que eu sou selado com ele, no momento em que eu creio em Jesus Cristo, até quando? Olha, ele é o penhor, o qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Consegue colocar a NVI? Fazendo um favor, essa versão? É possível? Ela fica um pouquinho mais fácil de entender. Versão NVI. Diz que a presença dele nos corações é a garantia da nossa herança. Qual é a herança dos santos, irmãos? A vida eterna, a vida eterna com Deus. Qual é a garantia da nossa herança? Até a redenção. O que é redenção? A conclusão da obra de Deus em nós. O dia que Deus vai extirpar todo o pecado de nós. Quando seremos revestidos de glória para não entristecê-lo mais. Estaremos habilitados para viver com Ele para sempre. Até esse dia, Ele habitará no coração do crente. A redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Olha que interessante, o texto está dizendo então que quando eu confesso Jesus com a fé verdadeira, eu sou selado com o Espírito Santo e Ele habitará em meu coração como garantia da herança que eu vou receber. Qual é a certeza, pastor, que eu vou herdar a vida eterna? Que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Essa é a certeza. E até quando ele permanecerá? Até Deus concluir a sua obra redentora em mim. Então nós precisamos entender o que Jesus está dizendo aqui, no verso 17. Estará em vós para sempre. Pastor, agora surgiu uma dúvida no meu coração. É possível o crente perder o Espírito Santo? Quando eu peco, pastor, o Espírito Santo sai de mim? Jesus não prometeu uma presença ocasional. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quando você peca, entenda isso, irmãos. Por que eu estou falando especificamente sobre isso agora? Porque me foi perguntado essa semana. E eu achei sugestivo para abordar isso também. Quando você peca, você fere
a tua comunhão com Deus que habita em você, não ocasionalmente, mas para sempre. Quando você peca, quando você erra, o alvo do coração de Deus que habita em você pela pessoa do Espírito, ele não sai de você. Ele é entristecido. Você arranha a sua comunhão com Ele. Você machuca a tua comunhão com Ele. Você esfria o teu relacionamento com Ele. A Bíblia não diz que Ele sai. A Bíblia diz que Ele é extinguido, abafado. É como um relacionamento. É como um casamento. Quando um homem e uma mulher se entristecem. Quando o marido ou a esposa decepcionam, erram feio com o seu cônjuge, ela não vai embora ou ele não vai embora. Eles permanecem no mesmo lugar, mas a sua comunhão é ferida. O seu relacionamento é machucado. É isso que acontece quando nós pecamos, negligenciamos, desprezamos aquilo que Ele fala em nosso coração. Pastor, mas e se eu pecar, ignorar, injuriar, ultrajar, desprezar, virar as costas, e essa casa, esse convívio se tornar cada vez mais ruim, o que acontece? A Bíblia fala, em Hebreus capítulo 10, verso 29, que é possível que o homem que foi habitado pelo Espírito Santo venha ultrajar, insultar, ofender o Espírito, de tal maneira que vive a sua vida como quem pisa com seus próprios pés no Filho de Deus e profana o sangue da aliança pela qual um dia foi santificado. E a Bíblia diz que esse homem, que um dia foi habitado pelo Espírito, mas que ofendeu ele de tal maneira, que a sua vida soa para Deus, como quem pisa em Jesus Cristo, e profana o sangue que perdoa os seus pecados, merece somente uma coisa: terrível juízo. Coloca para mim, Hebreus 10, 29. Quero ler com você. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? É que essa versão aqui está com todas as letras em maiúsculo, mas o Espírito da graça não fala sobre a intenção da graça e nem sobre a sua verdade doutrinária, mas o Espírito da graça é Espírito com E maiúsculo. Está falando do Espírito, pessoa divina, que habita no coração do homem que crê em Jesus de maneira permanente e não ocasional. Ele não se afasta quando você peca, mas ele luta para te convencer desse pecado. Pastor, essa é uma condição terrível. Sim. Pastor, você conhece alguém nessa condição? Eu acho que não. Ninguém tem condições de julgar quem está nessa condição ou não. Pastor, eu acho que eu sou um candidato. Eu acho que eu fui um candidato. Se você está convencido disso, esse é um bom sinal de que você ainda não chegou lá. Se você tem medo, se você teme estar nessa condição, esse é um bom sinal de que você ainda não chegou lá. Porque o livro de Hebreus, capítulo 6, vai dizer sobre homens que foram iluminados pelo Espírito, que receberam a palavra de Deus, compreenderam ela, se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram poderes do mundo vindouro, do reino de Deus. Experimentaram hoje o que Deus vai fazer e caíram. E a condição deles é de impossível arrependimento. Então, se você ainda sente arrependimento, você não é um desses homens, como Hebreus 6 e Hebreus 10 fala. Por isso eu quero dizer para você, cristão, habitação de Deus, nós precisamos viver conscientemente como nascidos de novo
e homens e mulheres feitos moradas de Deus. Nós não conseguimos conviver de mal com a esposa. Você não consegue fazer janta com amor, lembrando que você ofendeu o teu marido. Você quer resolver. Mas às vezes a gente vai vivendo um cristianismo consciente de que cometemos coisas que entristecem a Deus, mas já paramos até de nos arrepender dessas coisas. Mas em nome de Jesus, que Deus use a sua palavra hoje através de mim para trazer arrependimento sobre o seu coração. Que Deus use a sua palavra através da minha vida hoje para te trazer consciência de gravidade de pecados que precisam ser confessados e abandonados. Que Deus te mostre de volta na tua memória, você chorando por coisas que hoje você já nem confessa mais. Porque o pecado gradativo é assim. Você comete, você se sente mal, você se arrepende, você chora, você pede ajuda, mas você comete de novo, e você vai fazendo esse mesmo processo, mas chega um momento que você já não se quebranta tanto para confessar, mas você confessa: Senhor, por favor, me lava, me perdoa. E aí chega um momento que você já está confessando, não mais concordando com Deus no seu coração, mas você faz porque sabe que é errado, mas daqui a pouco você só tem consciência de que é errado, já nem confessa mais. E daqui a pouco aquilo vira um atributo seu, já não é mais uma prática de pecado, já se torna parte de quem é você. Já se torna parte da tua natureza. Mas na verdade o que Jesus está dizendo é que a mudança que ocorre na nossa natureza não é a adição de pecados não confessados, é Deus habitando dentro de você. Em terceiro lugar, então em primeiro lugar, Jesus nos apresenta o Espírito como uma pessoa divina, como outro Consolador. Em segundo lugar, ele apresenta como uma pessoa divina que habita permanentemente no coração dos homens. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus apresenta o Espírito Santo como uma pessoa que podemos e devemos conhecer de forma consciente e experimental. Nós podemos conhecê-lo, irmãos. Nós devemos conhecê-lo. Veja o que diz o verso 17. O mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis. Perceba que Jesus não fala, vós o veem. Não sei nem se eu pronunciei corretamente. Ele não diz, vocês o enxergam. Ele não diz isso. Porque o cristão não vive pelo que vê, vive pelo que crê. Então ele não usa a expressão para os discípulos, vocês o veem, mesmo que ele estivesse na pessoa do Cristo ali. Mas ele diz o quê? Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Por que podemos conhecer o Espírito Santo? Segundo as palavras do Senhor Jesus, é possível conhecermos o Espírito Santo simplesmente porque Ele habita em nós. A palavra porque aqui, ela é uma conjunção casual. Jesus está dizendo, vocês podem conhecê-lo. Por quê? Porque Ele está dentro de vocês, é isso que Jesus está dizendo. Vocês podem conhecê-lo. Por quê? Porque Ele estará em vocês. Ou seja, podemos conhecê-lo de forma intuitiva, instintivamente. Ele está em nós, perceberemos isso. Não tem como não sentirmos algo diferente em nós quando o Espírito Santo habita em nós. E você é testemunha disso, se lembrar da sua conversão. Você mal sabia dizer o que aconteceu, mas você sabia que alguma coisa estava acontecendo dentro de você, porque você não tinha mais o desejo de ser a mesma pessoa. Jesus está dizendo que nós podemos conhecer pelo simples fato de que Ele habita em nós. Esse não é o único meio de conhecermos o Espírito Santo, mas é o que o verso 17 está dizendo. Jesus está dizendo que o Espírito não habita de forma imperceptível ou passivamente.
Pelo contrário, o Espírito Santo habita de forma ativa e influente. Sentiremos e reconheceremos em nosso interior sua influência regeneradora, santificadora, transformadora e poderosa. Aliás, a palavra estará, quando ele diz estará em vós, ela é traduzida no texto original exomai, que no grego não é traduzido por estará, mas é traduzido por ser. Por será. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês o conhecerão, porque ele será ele em vocês. Vocês não entenderam isso? O Espírito Santo, vocês o conhecerão, porque ele será ele em vocês. Ele será ele em vocês. Ele não é passivo. Ele é Deus dentro dos homens. Ele é santo porque ele é santo. Ele é verdadeiro porque ele é verdadeiro. Ele é convencedor porque ele é justo. Ele é forte e por isso fortalece você. Ele é eterno, por isso manifesta a vida eterna. Ele é fiel, por isso gera esperança, porque será ele em você. Ele será ele em vocês. Pastor, qual é o nível de conhecimento que nós devemos ter do Espírito Santo? Tudo isso a gente vê no verso 17, irmãos. O mundo não pode receber. Por quê? Porque a gente viu em Efésios capítulo 1, que para receber precisa crer no Evangelho e é selado com. Por isso. Mas vocês o conhecem. E Jesus usa o motivo pelo qual é possível conhecer. Porque ele habita em vocês. Mas o quanto nós podemos conhecer, o quanto nós devemos conhecer do Espírito Santo. A palavra conhecer aqui, ela é traduzida por ginoscos, que não fala sobre saber, não fala sobre ser informado, não fala sobre aprender sobre ele. A palavra ginoscos aqui, quando Jesus usa vocês o conhecem, ginoscos fala sobre o ápice da intimidade que um homem tem com a sua esposa. É uma cultura da época. Abraão conheceu Sarai. Está falando, Hermer, sobre um nível de intimidade que o homem tem com a sua esposa, sobre um acesso de intimidade que ele tem, que só ele conhece ela, de um jeito que nenhum outro conhece. Todos vocês provavelmente sabem quem é a minha esposa. Muitos de vocês, se não todos, sabem qual é o nome dela. Muitos de vocês conseguem descrevê-la, mas eu conheço ela como nenhum de vocês conhece. Eu acesso intimidade com ela de um jeito que nenhum de vocês conhece. Ela me conhece como nenhum de vocês conhece. Nós temos o ápice da intimidade juntos, somente eu e ela. Quem está me entendendo, diga amém. Ginoscos, conheceu de maneira íntima. Jesus está dizendo assim, o mundo não pode receber porque não veio nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco, mas estará em vós. Jesus está dizendo como nós devemos conhecer o Espírito Santo, que é uma pessoa divina que habita de maneira permanente e não ocasional no coração do cristão. Como? De maneira íntima. Entrando no seu quarto, não tirando a sua roupa, mas tirando a sua máscara. Não tirando a sua roupa, mas abrindo o seu coração. Ele te conhece. E eu quero terminar essa mensagem dizendo isso para você. O Espírito Santo te conhece.